Aí tem história. Olá, curiosos! Desde o fim da semana retrasada, a gente tem datas importantes cercando o fim da Segunda Grande Guerra. Dia 8 de maio, por exemplo, é o fim da guerra na Europa. Momento de homenagear todos os brasileiros que foram ao velho continente lutar contra o nazismo, certo? Não. Vem comigo que aí tem história. Nós temos muitos motivos de orgulho homenageando os bravos pracinhas que foram lutar na Itália enfrentando o nazifascismo. Só que nem todos os jovens brasileiros que lutaram na Europa estavam contra Hitler. Infelizmente, temos que lembrar jovens brazucas que, antes de o Brasil declarar guerra ao eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão, atravessaram o Atlântico e meia Europa para morar na Alemanha e acabaram lutando sob a bandeira com a suástica. Mas espera aí, quem eram esses caras e por que raios a gente nunca ouviu falar deles? Ok, vamos com calma. A coisa estava bem feia do lado de lá do Atlântico, e assim como muitos europeus, como portugueses, espanhóis e italianos, também alemães e austríacos vieram para o Brasil entre o fim do século XIX e o comecinho do XX, entre eles, antepassados meus, buscando uma chance de vida melhor. Passadas a Primeira Guerra e a gripe espanhola, ali pelos anos 30, a história era outra. A Alemanha, antes da eclosão da Segunda Grande Guerra, estava muito bem colocada no ranking das nações. Era um país que apostava em tecnologia e prometia um belo futuro. Então, voltarem para a Vaterland, ou seja, a pátria germânica, era algo incentivado e muito bem recebido. Muitas famílias teuto-brasileiras, ou seja, de origem alemã, mas já com filhos brazucas, nascidos aqui no Brasil, toparam e voltaram. Em alguns casos, só os jovens rapazes foram, e todos que chegavam lá tinham plena cidadania germânica. Vale dizer que havia no Brasil um partido nacional socialista, ou seja, partido nazista do Brasil, e era o segundo maior do mundo, o segundo maior fora da Alemanha. Eles, obviamente, incentivavam o retorno desses jovens rapazes, e eles não só eram incentivados a voltar, como passavam pelos exames médicos que os qualificavam a servir nas Forças Armadas Alemãs. Muitos, não se sabe quantos, foram. E aí deu azar. Chegou setembro de 1939 e começou a Grande Guerra. Não se sabe quantos lutaram pelos nazistas. Temos um caso de um rapaz designado para lutar na Itália que não quis ir e pediu para ser designado para outro fronte porque não queria correr o risco de lutar contra seus irmãos brasileiros. E pelo menos, olha que curioso, um caso de uma família, dois rapazes de uma mesma família, um que estava a serviço da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e outro da Wehrmacht, o exército alemão. Mas não lutaram um contra o outro. Quanto aos demais, a maioria era muito jovem quando se iniciou o conflito e, na verdade, só foram convocados para o combate nos últimos tempos da guerra. De qualquer maneira, a participação brasileira nesse conflito ajudou a consolidar a identidade dos nossos patrícios. A partir de 1942, quando declaramos guerra ao eixo, proclamava-se: quem nasceu no Brasil ou é patriota ou é traidor. E muitos jovens de origem alemã correram para se alistar na FEB, e alguns de nossos maiores heróis tinham sangue alemão. O sargento Max Wolf, filho, e o tenente Ari Werner Hauen. Enfim, essas coisas de guerra, separação de famílias, povos, irmãos, coisas muito tristes. Grande parte dessas informações eu colhi numa entrevista feita pela Deutsche Welle, uma excelente empresa de comunicação alemã, com o professor Denison Oliveira.
dos cursos de graduação e pós-graduação no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e orientador de pesquisa na área de História da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Autor de uma bela pesquisa a respeito que está só esperando alguém se interessar para virar livro. Quer entender o que acontece? Os meus cursos de História e Comunicação podem te ajudar. Ou está desorientado, está meio perdido, quer um rumo na sua vida? Procure uma consulta de tarô e orientação. Comigo também. Procure meu canal no Instagram, como está aqui embaixo, @vardmarx. Te espero lá.